Oi, eu sou o Rafael E eu sou o Diego. e nós somos do canal História Futebol Clube. Você sabia que o Pacto de Varsóvia foi uma resposta à criação da OTAN? Você sabia que já existiu um clube que foi comandado por uma polícia nacional? Não? Então senta que a história vai começar. Durante a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética lutaram como aliadas contra o eixo formado por Alemanha, Itália e Japão. Contudo, logo após o fim da guerra, a relação entre os países começou a azedar, pois, por um lado, os americanos vinham com preocupação a crescente influência política da União Soviética sobre os países do leste europeu, tais como Polônia, Hungria, Tchecoslováquia e Alemanha Oriental, entre outros, região que foi previamente liberada pelo Exército Vermelho de Stalin. Joseph Stalin foi um ditador que comandou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas entre 1929 a 1953. Durante o período de Stalin, o país transformou-se em um país meramente de camponeses para uma superpotência militar, porém, sob um regime de terror, escravidão e todo tipo de atentado aos direitos humanos, resultando em milhões de mortes. Por outro lado, os soviéticos ressentiam-se pelo fato de, por décadas, os Estados Unidos recusarem a União Soviética como um legítimo membro da comunidade internacional, além da atrasada participação americana na Segunda Guerra com os aliados, o que resultou na morte de milhões de soviéticos. Os soviéticos também percebiam os americanos como intervencionistas na relação internacional de outros países. Com o objetivo de frear o crescimento do comunismo de Stalin sobre a Europa, e possivelmente além das fronteiras europeias, os Estados Unidos implementam um plano de reconstrução e recuperação econômica dos países do bloco ocidental, tais como Bélgica, Dinamarca, França, Noruega, Inglaterra, Alemanha Ocidental, dentre outros. Com o objetivo de criar condições de estabilidade na qual instituições democráticas pudessem surgir, esse plano ficou conhecido como Plano Marshall e foi implementado no período de abril de 1948 a dezembro de 1951. Com esse gesto, os Estados Unidos demonstram à União Soviética que está disposta a não só frear o comunismo, mas também de influenciar países em outras partes do mundo. A tensão entre os dois países daria início à história de uma guerra sem confronto direto. Esse período de tensão geopolítico entre Estados Unidos e União Soviética ficou conhecida como Guerra Fria. Esse termo foi utilizado por não haver confronto em larga escala entre os dois países. Porém, ambas as potências apoiavam conflitos regionais em outros países, com o objetivo de firmar presença ideológica ou para evitar a ideologia oposta. A Guerra Fria teve seu auge após alguns episódios que ocorreram no período de 1948 a 1953. Entre 1948 a 1949, a União Soviética bloqueia qualquer acesso de Berlim comandada pelo Bloco Ocidental. Berlim é uma cidade que fica localizada na Alemanha Oriental, porém ela foi dividida entre União Soviética, Estados Unidos, Inglaterra e França após a Segunda Guerra. Com isso, Berlim Ocidental é suprida pelos países do Bloco Ocidental através do sistema aéreo. Em 1949, Estados Unidos e países aliados formam a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, uma unificação militar para resistir à presença da União Soviética na Europa. Também em 1949, a União Soviética testa sua primeira bomba nuclear, pondo assim o fim do monopólio americano sobre a tecnologia. O Partido Comunista Chinês toma o poder a partir de 1949. Em 1950, a Coreia do Norte, apoiada pela União Soviética, invade a Coreia do Sul, que era apoiada pelos Estados Unidos, iniciando-se assim a Guerra da Coreia, que duraria até 1953. Em 1953, o ditador soviético Joseph Stalin morre, fazendo com que a Guerra Fria tenha um período de relaxamento temporário nas tensões entre as duas potências. No início de 1955, a Alemanha Ocidental é aceita como membro da OTAN. Isso causa uma resposta pelos países do Bloco Oriental. Então,
Na data de 14 de maio de 1955, o Bloco dos Países Socialistas do Leste Europeu, liderado por União Soviética, assinou um acordo militar estabelecendo um compromisso de ajuda mútua em caso de agressão militar. Esse acordo ficou conhecido como Pacto de Varsóvia. Até meados de 1957, os dois blocos permaneciam comportados um com o outro. Até que em 1958, o cenário muda de figura. No período de 1958 a 1962, Estados Unidos e União Soviética desenvolvem mísseis balísticos intercontinentais, porém a União Soviética instala secretamente mísseis em Cuba. Isso gera um mal-estar que ficou conhecido como a Crise dos Mísseis de Cuba. Esse fato levou os dois países à beira de iniciar uma guerra, que só não foi agravada com o acordo de retirada dos mísseis de Cuba. Esse fato demonstrou que nem Estados Unidos e União Soviética estavam preparados para uma guerra nuclear em caso de retaliação a um ataque, e com isso ambos os países assinam o Tratado de Interdição Parcial de Ensaios Nucleares, em 5 de agosto de 1963. Apesar de ambos os países evitarem conflitos diretos, havia um engajamento em manter o domínio em seus blocos, envolvendo até operações de defesa e golpes de estados. Portanto, União Soviética envia tropas para a Alemanha Oriental em 1953, para a Hungria em 1956, Tchecoslováquia em 1968 e Afeganistão em 1979. Americanos, por outro lado, financiavam conflitos locais com o objetivo de dar golpes nos estados de esquerda, como a Guatemala em 1954, a mal-sucedida invasão de Cuba em 1961, a invasão da República Dominicana em 1965, Granada em 1983 e, por fim, a fracassada tentativa de prevenir o comunismo no Vietnã entre 1964 e 1975. Entre 1957 e 1975, Estados Unidos e União Soviética focam seus esforços no pioneirismo na exploração do espaço, conhecida como corrida espacial. Era vista como essencial para a segurança nacional e, obviamente, um símbolo da superioridade tecnológica e ideológica de cada país. Não daremos detalhes desse episódio na história, pois isso pode se traduzir num novo episódio no História Futebol Clube. Mas como um pequeno spoiler, a corrida espacial começa em 1957, com o lançamento soviético do primeiro satélite artificial da história, o Sputnik 1, e termina com o americano Neil Armstrong sendo o primeiro homem na história a pisar na Lua. Entre 1949 a 1961, 2,5 milhões de berlinenses do lado oriental migraram para o lado ocidental, incluindo profissionais qualificados como médicos, doutores, intelectuais, todos eles vistos como vitais para a sociedade. Além disso, isso estava minando a narrativa do Estado comunista de igualdade e prosperidade para todos. Portanto, os comunistas decidem então isolar Berlim Ocidental, construindo um muro com arame farpado em 13 de agosto de 1961, com o pretexto de evitar a intromissão de potenciais espiões e agitadores do lado ocidental. O muro estendia-se por 28 quilômetros, separando ambos os lados fisicamente e ideologicamente. Durante seu período de existência, por volta de 5 mil berlinenses do lado oriental conseguiram quebrar o bloqueio e fugiram para o lado ocidental. Outros 5 mil acabaram sendo capturados por autoridades e 191 foram infelizmente executados durante a fuga. Com o enfraquecimento do comunismo, uma onda de democratização tomou o leste europeu e em outubro de 1989, o governo comunista da Alemanha Oriental foi forçado a sair do poder. Assim, em novembro do mesmo ano, a Alemanha Oriental abriria suas fronteiras com a Alemanha Ocidental, isso incluindo Berlim, na qual berlinenses podiam agora atravessar de um lado ao outro livremente. Portanto, sua função de barreira política e geográfica se acabava. Na data de 9 de novembro de 1989, berlinenses dos dois lados se reúnem e destroem o muro em quase toda sua totalidade. Esse fato marca, assim, a queda da Cortina de Ferro, expressão usada para designar a Europa comunista, e o início da queda do comunismo no resto da Europa Oriental.
Poucas semanas após a queda do muro, em 3 de dezembro de 1989 é declarado o fim da Guerra Fria, na cúpula de Malta, com a presença do presidente soviético Mikhail Gorbachev e do americano George W. Bush. Na sequência, ocorre a reunificação da Alemanha. Em 25 de dezembro de 1991, a União Soviética colapsa e dissolve-se em 15 novas nações independentes, incluindo a própria Rússia, com a presença do primeiro presidente democraticamente eleito, Boris Yeltsin, transformando a Rússia em um estado socialista a capitalista. Em nenhum lugar do mundo, a Guerra Fria aconteceu de forma tão intensa quanto na Alemanha. Havia uma constante disputa entre os blocos comunista e capitalista nas mais diversas áreas, e é claro que o futebol também era importante nessa guerra. Cada lado formou a sua própria Liga Nacional. Do lado da RFA, República Federal da Alemanha, havia a Bundesliga, que é disputada até os dias de hoje. E do lado da RDA, República Democrática Alemã, foi criada a DDR Oberliga, Liga Superior da República Democrática Alemã. E o clube mais tradicional a disputar essa competição foi o SG Dinamo Dresden, ou se preferirem, Sportgemeinschaft Dinamo Dresden. Mas eu acho que ninguém vai preferir falar esse palavrão, então vamos de Dinamo Dresden mesmo. Clube fundado no ano de 1953, o Dinamo foi o clube que mais vezes figurou entre os 3 primeiros na extinta DDR Oberliga, sendo 8 vezes campeão, 8 vezes vice-campeão e 6 vezes terceiro colocado. Contudo, já havia a bola rolando na cidade de Dresden antes de 1953. A cidade tinha um representante de sucesso, e era ele, o Dresdner FC, clube que existiu durante o regime nazista e que havia sido campeão nacional nos anos de 1943 e 1944. Porém, os tempos de glória do Dresdner FC acabaram após a Segunda Guerra Mundial, em um processo de rejeição a tudo que estava ligado aos tempos do regime nazista. O clube acabou encerrando as suas atividades. Em 1946, sob o comando das forças aliadas, é fundado o mais novo clube da cidade, o SG Friedrichstadt, que não teve vida longa. E em 1950, o clube foi dissolvido por ser considerado muito burguês pelo Partido Comunista. O Dinamo Dresden tem a sua história umbilicalmente ligada ao regime comunista da época. O clube, que tinha como seu patrono a Stasi, a polícia secreta da Alemanha Oriental, que durante os seus 40 anos de atividade prendeu mais de 250 mil alemães por razões políticas, foi a responsável pela ascensão meteórica do Dresden. Durante os seus primeiros anos, a Stasi trouxe para o clube os melhores jogadores dos outros Dinamos, clubes que também eram filiados à polícia secreta alemã. Essa manobra foi uma clara tentativa de fazer o Dinamo da região da Saxônia o maior deles. Porém, se o sucesso do Dinamo Dresden aconteceu de forma rápida graças à Stasi, a sua queda veio de forma tão rápida quanto graças à própria Stasi, ou ao seu comandante, Erich Mielke. Incomodado com o sucesso dos times da Berlim Ocidental, como o Hertha Berlin, Blau-Weiß 1890 Berlim e Tennis Borussia Berlim, se viu pressionado e de forma abrupta levou os principais jogadores do Dinamo Dresden para seu irmão mais novo, o recém-formado Dinamo Berlim. Sem os seus principais jogadores, sendo algum deles jogadores da seleção nacional, o Dinamo Dresden se viu sem perspectiva, contando com jogadores inexperientes e de qualidade questionável. O clube já não contava mais com a simpatia da Stasi e, em uma queda meteórica, foi relegada à 4ª divisão do futebol nacional. O time só voltou à elite no ano de 1962, mas não de forma brilhante. O time ainda lutou 2 anos contra o rebaixamento, antes dos seus anos de glória que viriam a seguir. Se o Dinamo Berlim contava com o apoio declarado de Erich Mielke, o seu irmão mais velho da Saxônia se reforçou nos bastidores e contou com o apoio de poderosos políticos locais, como Hans Modrow, Manfred Scheller e Horst Boom. Além disso, o time passou a contar com um técnico que viria revolucionar o Dresden e levar o time aos tempos de glória. O nome dele é Walter Fritsch. Sob o seu comando, o clube ganharia 5 títulos da Oberliga em 8 anos. Foram eles os campeonatos de 71, 73, 76,
77 e 78, além de 2 taças da RDA e vários jogos na Taça dos Clubes Campeões Europeus, atual Liga dos Campeões. O Dinamo Dresden insistia em não seguir o que seus donos determinavam. O time se tornou multicampeão antes do Sermão de Berlim. Com todo esse sucesso, provocou uma rivalidade dentro da Stasi, patrona dos dois clubes. Horst Bohn, major-general da Stasi na região da Saxônia, reforçou o time da casa e inflou, tanto na torcida quanto dentro da polícia, um sentimento de grande rivalidade com o irmão de Berlim, impedido de agir como outrora, retirando jogadores do Dresden e enviando para Berlim. Erich Mielke voltou a influenciar a favor do Dinamo Berlim, só que dessa vez de um jeito mais agressivo. O oficial da Stasi ameaçava e coagia árbitros, além de outros elementos que formavam a estrutura do futebol alemão oriental. Toda essa pressão surtiu efeito e, finalmente, o Dinamo de Berlim se encheu de títulos como queria o seu torcedor ilustre. Foram 10 títulos conquistados de forma consecutiva de 1979 até 1988. Ao longo de quase toda a década de 80, o Dinamo Dresden sofreu com a ingerência político-policial sobre o futebol da Alemanha Oriental. Vendo seu irmão mais novo assumindo o protagonismo do futebol local, a equipe só voltou a conquistar o título da Oberliga nos anos de 1989 e 1990, coincidentemente quando o regime comunista já começava a ruir. Após a reunificação das Alemanhas, as mudanças políticas, sociais e ideológicas fizeram com que todos os times da Alemanha Oriental caíssem de forma abrupta, e o Dinamo Dresden não foi exceção. O time durou apenas 4 anos na elite do futebol nacional, de 1991 a 1995. Desde então, o clube peregrina pelas divisões inferiores do futebol nacional, e nunca mais voltou a ser o mesmo de outrora. O Muro de Berlim e a guerra ideológica fizeram com que o mundo não visse o Dinamo Dresden da forma como deveria, mas esse clube foi um gigante da extinta Alemanha Oriental. Se você gostou do vídeo, dê like e compartilhe com seus amigos. Se você não gostou do vídeo, dê dislike e compartilhe com seus inimigos. Um abraço e até o próximo vídeo.